É possível a pessoa mudar tudo sem passar por um evento dramático e doloroso? Bem, sabe como é? Existe um ditado. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Se o aluno não está pronto, é difícil mudar. Agora, não me entenda mal, é claro que existem casos em que alguém, do nada, acorda um dia e pensa: eu não gosto disso. Eu me sinto horrível, sabe? Eu acabei de arruinar este relacionamento. Eu preciso fazer uma autoavaliação interna e conversar com algumas pessoas para que me deem uma visão. Sim, você pode fazer isso, mas é difícil. E mesmo para mim, como um exemplo, quando criança, eu aprendi uma técnica de manifestação com uma mulher em uma loja de mágicas. Isso, na verdade, é sobre o meu primeiro livro, que se chama Dentro da Loja Mágica, um Neurocirurgião. A descoberta dos caminhos secretos para a alma. E essa história é sobre a minha própria infância. Crescendo na pobreza com um pai alcoólatra e uma mãe que teve um derrame quando eu era criança, ela ficou parcialmente paralisada, tinha uma doença convulsiva e depressão crônica, e tentou suicídio várias vezes. E nós vivíamos de assistência pública. Você pode imaginar que superar essa bagagem é muito, muito difícil. Mas isso também é um exemplo de como uma pessoa pode intervir e mudar a vida de alguém. E o que aconteceu foi que eu tinha interesse em mágica. E assim, na verdade, o nome desse livro é Mind Magic. E acabou que, quando meus pais passavam por alguma situação traumática, eu pegava minha bicicleta e pedalava o mais longe e rápido possível. E eu terminava num centro comercial onde havia uma loja de mágicas. E eu entrei e havia uma mulher que, como eu descrevi, era essa pessoa radiante com esse sorriso incrível, cuja própria presença te envolvia. E eu tinha 12 anos. Nossa! E eu estava cheio de desespero, sem esperança. E acabou que ela era a mãe do proprietário. Ela não sabia nada sobre mágica. Sério? Sim. Mas começamos uma conversa e ela estava me dando biscoitos com pedaços de chocolate, o que foi ótimo. Exatamente o que você precisava na hora. Mas ela me fez de fato algumas perguntas pessoais. Francamente, quem quer dizer que é pobre? Contudo, respondi e com o tempo ela me disse: sabe, gosto de você. Acho que posso ensinar algo que realmente poderia ajudar. E o que ela me ensinou foi a prática de atenção plena que agora chamamos. Porque, como sabe, falando sobre o passado, traumas, ao crescer em um ambiente imprevisível e caótico, você está em uma zona de guerra todos os dias. Isso estimula cronicamente seu sistema nervoso simpático ou resposta de luta, fuga ou medo. E o que acontece é que isso afeta seu cérebro no sentido de que reduz as opções, porque você está olhando para a menor distância que tem que percorrer para sobreviver. Como resultado, você nunca pode relaxar. Você está sempre inquieto. Você está sempre olhando ao redor porque nunca sabe o que vai acontecer a seguir. Então ela me ensinou uma técnica, o que chamamos agora de varredura corporal, como relaxar o corpo. E então ela me ensinou a concentrar, neste caso, olhando para uma vela e fazendo um exercício de respiração. E essas são as técnicas fundamentais associadas à prática de atenção plena, porque então isso te move do envolvimento do seu sistema nervoso simpático para o envolvimento do seu sistema nervoso parasimpático, que é realmente onde deveríamos viver. Você está aberto, é reflexivo. Você tem acesso às áreas de controle executivo no cérebro em termos de memória e experiência. E você é muito mais criativo. Então, quando você consegue fazer essa mudança, isso modifica a forma como você vê o mundo. O outro problema é que desses tipos de antecedentes, mas eu diria essencialmente todos, temos um diálogo negativo em nossa cabeça. Crítico. E por mais que as pessoas digam o contrário, eu sempre faço essa pergunta quando dou uma palestra e quase todo mundo levanta a mão. Eu penso, você está mentindo. Todo mundo tem um crítico interno, só que em alguns ele é muito mais forte do que em outros. Ela também me ensinou a reconhecer que isso não era verdade. Interno? Sim, porque se você, e sendo um atleta, tenho certeza, você sabe, se você disser a si mesmo que não é possível, por definição, não é possível. Isso não pode acontecer. Então, quando as pessoas escutam isso, elas estão entregando sua capacidade de agir. E de alguma forma, essa é a natureza de como tomamos controle da nossa manifestação.
E como você sabe pela primeira frase do livro, ela diz: o universo não está nem aí para você porque ele não tem nada para dar. Não existe uma entidade externa decidindo seu destino porque você é um bom ou mau sujeito. Mas nós temos um imenso poder dentro de nós para controlar nosso destino. E quando você entrega esse poder e escuta aquele crítico, então você está limitando suas crenças. A chave é como você se livra das suas limitações de crenças, se é que você me entende. E isso é entender o incrível poder que você tem dentro de si mesmo quando você se senta e diz todo dia: eu não sou digno. Eu não mereço amor. Não é possível. Eu sou um impostor. Eu não consigo fazer isso. É como se você estivesse construindo uma prisão para si mesmo com tijolos. E o muro fica mais alto e fica mais escuro e você se sente cada vez mais impotente. E você sente que há alguma força externa controlando sua vida. Quando você entender que dentro de você há um incrível poder para mudar seu destino, e você tem esse poder, e finalmente você o reconhece, então coisas extraordinárias podem acontecer. E é assim que você vai de você não estar no controle, ou vamos dizer, uma crença de que outros estão no controle, para, na verdade, você estar no controle. Como você se libertou das crenças limitantes e do constante estado de luta ou fuga, sentimentos que também vivenciei quando criança, me sentindo envolvido, inseguro, estúpido, não amado por várias razões. Consegui fundamentar isso com crenças e provas da infância. Como você aprendeu a quebrar as crenças limitantes e criar crenças mais fortalecedoras para te apoiar, para se sentir emocionalmente livre e começar a atrair mais do que você desejava na sua vida? Bem, antes de mais nada, eu não quero dar a impressão de que a jornada acabou. Às vezes as pessoas olham para você e dizem: nossa, você tem tudo sob controle agora. Nenhum de nós tem tudo sob controle, certo? Cada um de nós ainda é um ser humano frágil e que está lutando. E alguns de nós estão um pouco mais avançados nessa jornada. Outros continuam tendo dificuldades. Mas interagir com essa mulher me fez ver o mundo sob uma nova perspectiva. Porque quando você faz afirmações negativas repetidamente para si mesmo, como eu disse, isso tira a sua autonomia. Você se sente impotente. Sim. O negócio é que, quando você se autoflagela sendo normalmente a pessoa mais crítica consigo mesma do que qualquer outra, passa a ver todos à sua volta com essa mesma ótica crítica. Interessante. Então, sermos críticos conosco ajuda a criar ótimos relacionamentos com outros? Muitas vezes é muito prejudicial porque você sempre pensa que, vão me trair, vão mentir, pois está contando esses tipos de histórias. E isso torna as coisas difíceis. Autêntico ao ser crítico de si mesmo. Sim, sim. Isso nos leva a uma discussão completamente diferente, abordando as zonas azuis como exemplo, pulando de um assunto para outro. Cidade Loma Linda é bem perto, cerca de 1 hora daqui, uma das zonas azuis. Sim, claro. Mas se você observar atentamente as zonas azuis ou o trabalho do estudo de longevidade ou desenvolvimento adulto de Harvard, como é chamado, mas esse é o renomado trabalho de Robert Waldinger. Séculos atrás, quando vivíamos em aldeias, nascíamos lá. Tínhamos uma comunidade que, mesmo com nossos defeitos, ainda nos amava e cuidava de nós, nos ensinando lições. Tínhamos nossos pais, irmãos e avós por perto. E a própria natureza disso, na verdade, você não tem esse diálogo negativo interno acontecendo, certo? É um diálogo interno negativo que é extraordinariamente prejudicial. Porque, veja, quando você está sempre estressado, ansioso e negativo consigo mesmo, bem, o que isso faz? Isso estimula seu sistema nervoso simpático, que então faz o quê? Resulta na produção de proteínas inflamatórias que, claro, estão associadas a estados crônicos de doença. Isso deprime seu sistema imunológico, aumenta os níveis de hormônios de estresse como cortisol, que, de forma crônica, são muito ruins para você. A função cardíaca é prejudicada. Sua pressão arterial aumenta. Então todos esses aspectos negativos são ativados quando você está constantemente hipercrítico. Nossa. Então não se sente tão bem. Você se sente cansado, exausto, drenado. E outro aspecto é, por exemplo, com meus próprios pais. Eu tinha a sensação de que não é que eu não era amado, mas era ignorado. Eu não conseguia entender por que eles agiam assim. E eu estava sempre com raiva.
E quando eu mudei a forma como eu via o mundo, isso me tornou muito mais compreensivo e gentil, porque percebi que todo mundo está sofrendo em algum nível. E o problema não era que eles não se importavam. O problema era que eles não tinham as ferramentas para se ajudarem, para se curarem, para processar, para se regularem. Exatamente. E entenda, tenho certeza de que você conhece pessoas. Você as observa passando pela vida e elas sempre lutam porque ninguém nunca mostrou um caminho diferente. E esse é o único caminho. E às vezes eu penso que provavelmente você está pensando, sim, eu já mostrei a eles 1000 vezes. Mas não estão dispostos. Sim. Dispostos. Voltando à questão. Professor, se também estiverem prontos. Sim, sim. A razão pela qual estava dizendo isso é que, de muitas maneiras, prepara o cenário para sua reação. Assim, nessa interação com essa mulher, consegui me regular. Ensinou habilidades. Práticas de atenção plena. Você estava pronto. Exatamente. E então eu percebi que uma vez que eu consegui relaxar, que eu consegui estar presente e atento. Porque você não pode aprender nada ou mudar se sua mente está sempre em outro lugar, certo? No meu exemplo, crescendo, eu nunca sabia o que ia acontecer. Então eu sempre estava preocupado com algo me acontecendo. Mas a ação está aqui entre você e eu. Não se trata de possibilidades. E isso também limita o poder das pessoas, certo? Porque se você não pode se concentrar e atender, você não pode realizar. E se você está sempre distraído, não é possível. Então ela me ensinou a relaxar. Ela me ensinou a estar presente. E então coisas estranhas acontecem. Porque você está sentindo um tipo diferente de energia vindo dos outros e de si mesmo. E essa energia tem uma influência. Como exemplo, tenho certeza de que você já viu a situação onde você tem uma má impressão de alguém na rua. E você atravessa a rua. Sim. Bem, e você está captando algo intuitivamente. Mas o fato é que, se você tem raiva e hostilidade dentro de si, você está transmitindo isso para outras pessoas. E o que eu digo às pessoas é que, quando eu mudei a forma como eu me via, isso mudou a forma como eu via o mundo. E isso mudou a maneira como o mundo reagiu a mim. Como o mundo olhava. Então, depois desse período com essa mulher, eu estava muito mais aberto. Eu estava reflexivo. Eu estava generoso. Eu estava gentil. E porque eu compreendi que eu tinha estado sentindo dor e ainda estava sentindo, mas outras pessoas também estavam. Então isso mudou a forma como eu as via. E eu acho que isso é um aspecto muito crítico do processo de amadurecimento. E de estar em um caminho de autodesenvolvimento. Quando a nossa vida familiar é estável, quando o nosso lar é pacífico, quando temos alguém para compartilhar nossas vitórias e talvez nossas derrotas, somos muito melhores no nosso trabalho. Então essa sólida fundação familiar é incrivelmente importante.